Imagem é aquilo que a gente ali retrata, né? Aquilo que vem de retrato ali, aquela imagem retratada de algo. Então a gente vai ver aí essas imagens, esses símbolos, essas metáforas, né? Em relação que simboliza a igreja. E por que é usado desta forma? Olha o textuário que foi lido, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso propósito, né? Olha aí, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você tem consciência disso? Nós temos a real consciência disso? Ou nós simplesmente participamos por participar? Acredito que não, né? Então, essa lição, ela serve para a nossa conscientização. Conscientização que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, que Jesus Cristo abriu, né? Não é mais o sumo sacerdote ali que tem acesso a Jesus Cristo, né? Sacerdócio real, o povo adquirido, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos esse povo, não é isso, irmão? Judeus, gentios, todos são o mesmo rebanho, todos são o mesmo rebanho. Nós vamos ver aqui. Irmãos, os objetivos desta lição significa o quê? Que ao final dela, dessa 1 hora que nós temos aqui, possamos saber o quê? Elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, né? Vamos ver aqui como é o relacionamento da igreja com Cristo, como é o nosso relacionamento com Cristo, e elencar eles. Pontuar as imagens que descrevem a função da igreja, né? A nossa função. Qual é a nossa função? 3. Explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Habitação de Deus. Nós somos habitação de Deus. Então, afinal dessa 1 hora, nós conseguimos entender isso, conscientizarmos disso, o propósito da lição foi alcançado. Peço concentração, né? Peço atenção para que a gente possa aprender junto. Podem falar, perguntar à vontade, que a gente vai discutindo. Não é isso? Temos os mestres aqui na sala, então a gente pode perfeitamente sermos edificados nesta lição. Introdução, irmãos. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento que descreve a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunica o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus, né? A introdução aí, ela é sempre muito feliz, né? Ela, como foi dito aqui também, literalmente, ela retrata, né? Retrata o que veremos aqui pela frente, né? Imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo, item 1. A esposa de Cristo, item 2. O rebanho de Deus, item 3. Então, esses 3 itens, eles descrevem o relacionamento, né?
o relacionamento da igreja com Cristo. É que nós vamos no primeiro objetivo nosso ali, não é? Eu fiz uma figura, fiz uma imagem aqui, uma figura, que diz assim: imagens que descrevem o relacionamento. Olha aí, a noiva, a esposa e o rebanho, né? São imagens que descrevem o relacionamento. Depois vamos ver imagens que descrevem a nossa função. Imagens que descrevem a nossa função. Quais são? Sacerdócio real, corpo de Cristo. Certo? Vocês entendem? Sacerdócio real, corpo de Cristo. E imagem que descreve a habitação, que é santuário de Deus e casa de Deus. Esses são os subitens aqui da lição, né, que eu fiz uma figura aqui para poder separar e elencar. Quem não tem revista é só prestar atenção e vai compreender do mesmo jeito, né? E com a concentração aprende mais ainda, né? Então, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja, né? Para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra grega partemos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Eu vou ler o item 2 aqui, porque tem tudo a ver noiva e esposa, tá? Depois a gente comenta. O item 2 aqui, a esposa de Cristo. Paulo retrata também, de forma vívida, a imagem da igreja como esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado sobretudo na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Irmãos, eu vou ler aqui Efésios 5:25, tá? E diz assim, Efésios 5:25. Está aqui na lição. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? É muito amor, né? Irmãos, é muito amor. Como eu disse, aqui fala do relacionamento entre a igreja e Cristo. Nós somos noivas de Cristo. Qual é a diferença entre noiva e esposa? Como nós entendemos, né? Noiva e esposa. Todos os dois devem ser baseados, fundamentados no amor. Certo, irmãos? No amor. Baseado no amor. O amor que Jesus, que Deus nos amou primeiro. O amor que Jesus Cristo se entregou por nós, derramou seu sangue, veio à terra,
se encarnou, né? Veio à Terra em sacrifício vivo, real, único, completo, sem necessidade de outro. Baseado em quê? No amor por nós, irmãos. Um amor indescritível, como tem lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aí é o textuário da Bíblia, como alguns comentaristas gostam de falar nas revistas mesmo, né? Então, o amor. Então, a noiva, né? Sobre a noiva e esposa, a diferença é, irmãos, no aprofundamento do relacionamento, né? Na maior intimidade. Uma maior intimidade. Um relacionamento mais profundo, irmãos. Então, desta forma que a gente vê. Então, isso mostra o quê? Compromisso. 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 Nós temos um compromisso. Sabemos disso? Temos consciência disso? Nós temos um compromisso. Compromisso com quem? Com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Né? Nós temos um compromisso. Quando tem uma noiva, né, com o seu noivo, ela é uma mulher comprometida. Não é isso? A esposa também ela tem um compromisso. Então há uma evolução de relacionamento, uma evolução, né, de amor, no amor, com Cristo, nós com Cristo. Então, irmão, nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com Jesus. Né? Lá nas bodas, né, em Apocalipse, então a gente vai ver que a noiva está adornada, já aprontou. Né? Então, noiva e esposa é um detalhe que, vamos dizer assim, uma evolução de noiva para esposa, mas eu quero ressaltar que, naquele tempo, era uma mulher já comprometida. A noiva, né, era uma mulher casada, por exemplo, José e Maria. Né? O anjo chegou a José, José estava muito preocupado, não é isso? Porque Maria estava grávida, ele ficou meio desconfiado da situação, não é isso? Que a Maria disse que o anjo veio, né? Cobriu ela, não é isso, irmão? Cobriu, ele ficou meio desconfiado. O que eles eram? Eles eram noivos. Mas noivos já era um compromisso. Hoje em dia a gente vê que não se valoriza muito o noivado, né? Não se valoriza muito o noivado. E o noivado é como se não fosse nada também. Não fosse um compromisso. Mas naquele tempo, né, o noivado tinha um forte vínculo de compromisso. Forte vínculo de compromisso. Então Maria, ela era noiva de José e praticamente era considerada esposa dele. Era. E ele mesmo antes de receber a visita do anjo, ele já se preocupou com Maria. Ele não queria escândalo. Ele não queria escândalo. Então é a mesma coisa a relação entre nós e Jesus Cristo. Nosso compromisso é com o amor, em prezar, em cuidar, né? Jesus Cristo cuida de nós, Jesus Cristo zela por nós. Nós também devemos zelar para evitar escândalos, não é verdade? Também. Evitar escândalos. Então é um símbolo muito importante aí que veio em minha mente agora sobre José e Maria.
né? O compromisso que ele tinha, ele zelou por ele, evitou escândalo, né? Ele já era uma mulher comprometida. Então já era uma mulher comprometida. Se fosse por outros caminhos, seria um escândalo. E não é isso que Deus queria. Não é isso? E fez tudo conforme Deus determinou. Porque eles eram o quê? Tementes a Deus. Eles eram tementes a Deus. Então, da mesma forma, irmãos, nós temos esse compromisso, tá? Compromisso. Esse relacionamento com Cristo. Ressaltar também, que eu notei aqui, isso se trata um relacionamento do maior ato, né, ato de relacionamento, ato conjugal entre um homem e uma mulher, né, entre nós aqui. É isso? É o maior ato de amor. Declarar, vou casar contigo, vou noivar contigo. É sinal que a pessoa tá amando, é sinal que a pessoa quer um relacionamento, não só para agora, mas para a vida toda. Então, irmãos, ressaltar, né, esse amor, o amor de Jesus Cristo por nós e o nosso compromisso com Jesus. Noiva e esposa são formas de compromissos, é isso? De comprometimentos. Amém, irmãos? Então vamos seguindo aí. Jesus Cristo, né, se entregou por ela. Se entregou por quem? Pela igreja. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. Essa lição, pessoal, irmãos, é para a gente entender, né, como somos igreja. Como somos igreja. Muitas vezes a gente fica, a família Deus criou, a igreja Deus criou. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Olha, nós conseguimos entender que a igreja é uma instituição, somos nós, né? A igreja, ela é espiritual? Ela é espiritual? Eu separei aqui também para a gente falar um pouquinho, que eu quero ressaltar nesta lição de hoje esses itens: amor, fidelidade, né? Compromisso. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso, mas temos que tentar fixar, né, o nosso papel de igreja. Aqui em Isaías 55 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus estão acima do nosso pensamento. Eu falei bem no início, um amor indescritível. Nós não conseguimos compreender, é assim o amor de Deus por nós, né? E esse compromisso que temos com Ele, temos que o quê? Zelar. Zelar. Quando fala esposa, noiva, quem vem em mente também? Fidelidade. Fiel a Deus. Fiel a Jesus Cristo. Fiel ao seu noivo. Puro. Pureza. Castidade. Né? Eu falei de Maria e José. Maria era pura, olha aí, Maria era pura, veio o aviso do anjo sobre ela, sobre o que ia acontecer, e ela aceitou. Então, ela era noiva pura,
e fiel. Então são formas que a gente está representando aqui, nós como igreja, o nosso papel. Mais na frente nós vamos evoluir ainda sobre esse item aí. Nós como membros do corpo. Não é isso? Então, irmãos, isso aí é muito importante para a nossa vida espiritual, né? Para o nosso ministério, a consciência disso, o que temos de compromisso. Isso não deve ser levado à revelia, tá? Deixado à revelia, não deve ser valorizado. Vamos seguindo. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20 e 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, 2, 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Isso aqui, irmãos, é lindo também. Só isso aqui a gente poderia falar uma hora, só mais de uma hora sobre isso aqui, só sobre o rebanho de Deus, né? Mas vamos ver aqui 1 Pedro 5, 2 e 3. Quem puder abrir sua revista, sua Bíblia aí, 1 Pedro 5, 2 e 3. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha, tendo cuidado dele. Presta atenção. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, vem em mente, sabe o quê? Davi. Davi não era pastor de ovelhas? Davi era pastor de ovelhas. Prestem atenção, por favor. Davi era pastor de ovelhas. O que acontecia ali, que a Bíblia retrata? A ovelha fugia, não é isso? E ele ia buscar a ovelha. Não é isso? Ele fala do cuidado aqui, 1 Pedro. Né? Foi falado aqui também, né? O que não se deve fazer. Não é isso? Não é? Deixa eu puxar aqui o termo, né? Tem um termo que fala do mercenário, né? É o contrário do pastor. Se Davi não fosse pastor, fosse um mercenário, poxa, eu tenho aqui essas tantas ovelhas aqui, que eu vou atrás daquela fujona, subir montanha e descer montanha? Ele não tem compromisso com o rebanho. Ele é um mercenário. Mercenário. Está ali só para fazer aquele serviço ali e pronto. Não é isso? Mercenário. Nós vemos alguns casos por aí também, que podemos até assemelhar, né? Como mercenários, que não cuidam do rebanho. Como pastores, irmãos, como rebanho de Deus, né? Deus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, se uma ovelha se
Se uma ovelha foge, ela se desraiga, né? Vai embora, nós devemos lamentar muito, porque esse rebanho não é do pastor, esse rebanho é de Deus. Quando um irmão ou uma irmã, nós pensamos assim, aquele ali, esse irmão não tem jeito, deixa ele ir para outra igreja. Meus irmãos, é Deus que está limpando. Não, irmãos, o rebanho é de Deus, não é nosso. Nós não devemos mudar o desenho que Deus nos colocou, não devemos fazer diferente do que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes nós não vamos anunciar o evangelho também porque aquela pessoa ali não tem jeito. Nós pensamos assim. Mas não. Devemos observar que nós somos o quê? Governantes de Deus. Garçons. Servimos a obra dele. Então, o rebanho não é do pastor. Lá em 1 Tessalonicenses, é presidido o pastor para cuidar entre nós, né? É presidido. Mas o rebanho é de Deus. Se uma ovelha é infiel, se uma ovelha, né, mente, é infiel, é desobediente, nós devemos largar mão dela? Não, não. De quem é aquela ovelha? É do pastor aqui? Não. É de Deus, irmãos. Nós somos rebanho de Deus. Não devemos jogar fora nenhuma. Jesus Cristo não foi o bom pastor que ele falou? Ele perdeu alguns deles? Não perdeu nenhum. Não foi isso? Ele disse a Deus, os que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Não foi isso que Jesus falou para Deus? Para o Pai? Para o Pai? Falou que ele não perdeu nenhum do que Deus tinha dado. Então, da mesma forma, nós devemos cuidar, zelar, saber que nós somos o rebanho. Saber que a ovelha ela é indefesa, ela precisa do pastor. Precisa do pastor. Precisa, né? Às vezes precisa de uma disciplinazinha, precisa de uma atençãozinha, precisa de uma orientação, de um aconselhamento. Não é isso? É o papel de cuidar, não largar de mão. Não. O rebanho é de Deus e a ovelha é de Deus. Todos nós somos de Deus. Não é isso? Então devemos zelar, cuidar, que nem Davi. Davi veio o urso e veio o leão. Ele enfrentou o urso e enfrentou o leão por quê? Pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então, da mesma forma, devemos fazer. Aí dentro desse contexto de igreja, no caso, uma igreja também, aí dentro do contexto da igreja, o pastor também não é igreja. É exatamente. Então, o que acontece? As idades, às vezes, sacerdotes, sacerdotes, Exatamente. às vezes há parte disso, mas eu acho que também é só na cara daí. Talvez eu possa dizer isso. Eu vejo que, às vezes, Deus honra tanto a gente se encarece, é que eu começo a diferenciar alguém, começa a maltratar alguém, começa a judiar de alguém, começa a puxar alguém para o nosso lado, responde por favor. Eu acho que nós nos padecemos uma honra que Deus deu a essa igreja, porque, na verdade, todos estão na mesma camada. Na mesma camada, juntos, como rebanho. Tem as separações? Tem. O ministério é serviço. O próprio Deus, dentro da igreja, ele faz essa escala. Ministério, pastores, mestres. Mas, na verdade, todo mundo é igreja.
todos debaixo da mesma proteção. Aí, como o sacerdote tem essa responsabilidade de cuidar, às vezes ele exagera até, omite alguns fatores. Eu acho que é dentro dessa classe que a gente precisamos ver melhor. Exatamente. Muito bem, pastor. Muito bem. E devemos entender também, irmãos, que alguns dizem ainda que a igreja era para os judeus, né? Não, é para toda nação, todo lugar, um só rebanho. Um só rebanho. Aqui em João 10:11, que eu falei aqui, ó. Eu sou o bom pastor, Jesus Cristo, trecho da palavra de Jesus Cristo, falando. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, olha aí, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. Né? E o lobo arrebata e dispensa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Não é isso? Então nós conhecemos a Jesus. Nós ouvimos quando Jesus está falando conosco. E também o pastor aqui, que é presidido, que é legitimamente constituído, não é isso? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outro, olha aqui, olha esse trecho aqui. A pessoa pensa assim, vai ter só um rebanho, irmãos. Só um rebanho, não tem separação. Há judeu e gentil. Não é isso? Judeu e gentil. Não, Jesus Cristo veio para a casa de Israel. Não, veio para todo lugar. Aos que creram, aos que creem, aos que acreditam em Jesus Cristo. Né? Ainda pode dizer assim, os gentios e judeus. Vamos supor, nós somos os gentios, não é isso? Nós somos gentios. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Quem são? Os gentios. Nós. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. Nós ouviremos a voz de Jesus. E haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Então, o nosso pastor é Jesus Cristo. O bom pastor é Jesus Cristo. Então, nós devemos entender desta forma, né? Zelar, cuidar. Entre nós do rebanho, né? Somos interdependentes, nós dependemos. A ovelha é um animal ali muito, muito dependente, né? Nós sabemos disso, né? Muito, muito dependente, né? Alguns escritores falam que ele é um animal estúpido, né? Estúpido, não é isso? Nessa estupidez eu lembro de Paulo. E Paulo disse assim, olha, o que eu quero fazer, eu não consigo, o que eu sei que é o correto fazer, eu não consigo fazer. E o que é errado, que eu não quero, eu acabo fazendo. Então isso aí é uma estupidez. Características de ovelha. Então, irmãos, nós somos muito dependentes de Deus. Então devemos também colocar isso em nossas orações. Nossa dependência de Deus é grande. Precisamos o quê? Do bom pastor. Do bom pastor. Para cuidar, para zelar, para nos orientar, para dizer qual é o caminho, para nos dizermos que não devemos ir por ali, né? A nos alertar, nos aconselhar, né? Chamar a atenção quando for necessário. Não é isso? Esse é o rebanho de Deus. Eu estou só no item 1 ainda. Vamos lá, vamos seguindo.
Bom que começou um pouco mais cedo hoje. É quase 10 minutos de tempo a mais. Vamos seguindo. Imagens que descrevem função. Olha aí, função, né? Até agora nós estudamos sobre rebanho, né? Sobre noiva, né? Mostra o compromisso, a responsabilidade de Deus também. Não é isso? Responsabilidade de Deus em cuidar e zelar. Não é? Agora nós vamos ver o nosso exercício. O nosso exercício, o que eu quero dizer? Serviço, trabalho, função. Entendeu? Nossa função, como nós vamos fazer o exercício, como vamos executar o nosso propósito como igreja, qual é o nosso trabalho. Então, desta forma, nós vamos... Imagens que descrevem função: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Né? 1 Pedro 2,9. Bora lá. Importante a gente folhear a Bíblia. Aqui, ó. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que não seja a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É o nosso texto desta lição. Não é isso? Foi extraído da Bíblia. Né? Foi extraído da Bíblia. Não é isso? Nosso trecho. Né? Está até circuncidado aqui na Bíblia. Né? Então é o novo pacto. O novo pacto, a geração eleita. Geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. É isso? A geração eleita. Aqui na leitura bíblica em classe, irmãos, fala aqui, né? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Né? A mulher, ela tem um grande papel aqui, né? Como adjuntora. A Bíblia, ela valoriza a mulher. Muitos feministas dizem o contrário, né? Mas valoriza a mulher. Né? No amor. Marido, amai as vossas esposas. Amar. É o maior sentimento. É o amor. Então, nós devemos amar a vossa esposa. Né? E para a mulher não foi falado para amar, foi feito para honrar. Não é isso? Não é isso? Né? E muitas vezes se troca isso aí, essa função. As duas são importantes? São. Mas devemos entender isso. Amai as vossas esposas. Né? E aqui diz também: né? Como falou, o compromisso, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e serão dois uma só carne. Aquilo que eu falei, né? De poder formar uma família, né? Formar uma família, né? Em Cristo, unindo em compromisso, um compromisso, né, de noivado, um compromisso de casamento, como nós devemos também, somos noivas, temos um compromisso com Deus, né? Compromisso com Jesus Cristo. Então, nesse aspecto aqui, o que eu quero dizer? Que não há distinção entre mulher
entre homem, entre raça, nada. Não há distinção. Todos somos a geração eleita. Os que creem, né? Os que creem em Jesus formam um só rebanho. Tanto nós quanto os próprios judeus, né? Que mais tem alguns judeus que já são convertidos ao cristianismo, e naquele dia também Jesus eles vão reconhecer em Jesus como o Messias. Certo, irmão? Então somos a geração eleita, os escolhidos por Jesus, né? Eleito pelo povo, deputado, prefeito, são eleitos, são os escolhidos. Isso. Eu vejo o seguinte, ele tem que aprender a amar a esposa. Significa dizer que a gente tem que parada tudo agarrado não tem. Uhum. Porque tem pessoas que ele acha que às vezes, vou falar de nós aqui na igreja. Vem pra igreja, aí desce do carro ou desce da moto, para na mão da mulher, agarrada na porta da igreja, para mostrar para a igreja que ama Jesus. E às vezes lá na casa, ele não dá a referência que a igreja. Então, irmão, eu vejo o seguinte, isso é amor. Ou seja, a pessoa está querendo deixar transparecer, até às vezes as poucos momentos. A igreja que ama, olha a boca para esse povo. Isso não é mais um irmão. Amar significa aquele que dá o necessário, dá a responsabilidade íntegra dentro da casa. E tudo. Respeito é na feliz, é na saúde, é na tristeza. Tudo, irmão. Porque às vezes você entra na igreja que entra lá na casa, você deixa de comprar comida, deixa de comprar aberto, deixa de comprar calçado, a mulher morre a míngua, pelo seu lugar. E aí, por quê? Então, vamos entender as coisas. Amor é uma coisa séria. E quando a igreja se refere, mostrando a igreja como a noiva, ela tem que estar preparada. Quase sempre. A pessoa está muito bem especificada. Ou seja, Cristo significa o noivo. E a igreja é noiva. E o noivo, ele quer receber a noiva bem adornada, ou seja, sem mácula, sem mancha. Do mesmo jeito, isso daí, irmão, recai na vida conjugal, na vida em si, homem e mulher. É justamente marido, mulher, noivo, esposa. Também devemos cuidar, assim, né? Também, por exemplo, a mulher às vezes precisa sair um pouquinho junto com o marido, né? Ir num local, né? Um almoço, ou mesmo que seja um lanche, né? Mesmo que seja um lanche, aquele momento assim, a dois, né? Pedir um pastel, o cara quer um outro pastel, pega outro pastel para ela, né? Isso aí estou falando de uma representação, né? Pode ser uma coisa requintada, ou pode ser simplesmente uma lanchonete, né? Isso aí também para poder, né, zelar, né? Poder mostrar ali a sua bondade, né? Tirar a avareza do coração, né? Na verdade, Tirar a avareza do coração, né? na verdade, a esposa quer de presente para o marido dela. Ela quer mostrar que tem um esposo. Exato, Você pode ter certeza que a esposa você exato. falou, levar em algum lugar. Falando assim, eu lembro da minha mulher, que ela
Quando a gente namorava, ela queria que queria sair, mostrar que a gente estava namorando. Né? Aí queria que estava namorando. A mesma coisa a esposa, né? Minha esposa, né? Para poder andar junto, né? Então são formas, né, pastor, de que mostram o amor, né? Zelar, cuidar, prover, né? Essa função. É o certo de chegar na casa dele, falar com a mulher e falava coisa. Eu falava na praia que querendo muito. Ele cantava assim. Já se viu, também tem uma pessoa que é crente aqui na igreja, lá para não é. É uma coisa assim. Deus, falando com pastores. Os pastores estão aqui dentro da igreja, que eu não sei o que tem. Mas só que está aqui dentro da igreja, lá fora não sei. Você esquece. Sai deixa a igreja. Amar é uma conjunta, né? Conjunto, respeito. A igreja está pela mão dela. Ah, não, porque eu gosto de casar. Casado na mão para fazer o que eu quero. Vai bater dele. Vai bater na sobeira dele. Vai errado. Olha, aí não, o amigo não o negócio. Vai trabalhar no céu, na igreja, vai à igreja. Ele não está na igreja. Com amor, de graça e tudo mais. Não, eu sou certo. Falou bem disso, se eu quisesse pegar, eu não pegava, não pega isso aí. Não é disso, eu pegava. Falou esse negócio, mas não, eu quero ser ditador do Paulo, também, com Paulo era difícil. É nada, velho. Uma vez um dirigente dele, uma vigília, o pregador daquela vigília, falou assim comigo, João, o senhor está mandando eu falar com o senhor, mas eu vou falar com Deus está mandando. É pesado. O senhor falou, vou falar. E ele falou, primeiramente, você coloca na sua casa de ordem, depois a minha e dele. Então, a casa tem agora está falando aí, pastor, seja quem for, tem que estar unido, né? Casa tudo em ordem, é filho. Ele quer botar a igreja em ordem, aí não tem como. Aí o Senhor falou, coloca primeiramente a casa, sua casa em ordem, depois a minha igreja. Tem que pesar. Porque senão é pior que o infiel, né? Não é? Então, vamos estudar a nossa igreja. Do olho, né? Devemos evoluir, né? Como marido. Irmãos, sacerdócio real. Sacerdócio real aqui. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa linguagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar os sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era exercida apenas por uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Olha aqui, esse ponto eu queria chegar. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Nós somos sacerdotes do nosso lar também, primeiramente, né? Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Meus irmãos, isso aí o que é? Servir a Deus. É isso. Esse item 2 aqui é o serviço a Deus. A função nossa, o exercício na prática, né, do que nós aprendemos com a palavra de Deus. Com o que Deus quer para nós, qual é o propósito dele para a sua igreja. Não é isso? Anunciar as boas novas de salvação, né? Adorar a Cristo. Então, sermos pequenos cristãos,
sermos cristãos, né? Porque cristãos é pequenos cristos, né? Então, são formas que nós temos aquele acesso a Cristo, essa nova aliança em Jesus Cristo. Temos acesso, somos o sacerdote do nosso lar, não é isso? Então, que busquemos, irmãos, em casa, né? Quem já faz, fazer uma oração, ler uma palavra, cantar uns 3 hinos pelo menos, né? Isso aí vai nos ajudar muito, muito mesmo, né? Alguns de nós têm filhos adolescentes, filhos pequenos. Isso aí ajuda por quê? Eu acredito que vocês já ouviram por aí dizer assim, olha, meu filho, eu levava ele toda vez para a escola dominical, eu levava ele para o culto, olha, ele está perdido agora, está preso, está não sei aonde, está nas drogas. Irmão, eu quero dizer uma coisa, 1 hora na escola dominical, 1h30 num culto, é muito pouco, irmãos, é muito pouco. É muito pouco para poder... Na semana, né? Na semana. Uma semana, 1 hora, 1h30. A escola dominical é 1 hora na semana. É muito pouco. Então, nós, como está dizendo aqui, como sacerdócio real, zelar por isso na nossa casa. Orientar os nossos filhos e filhas para os seus netos, para os nossos netos, quem tem neto, não é verdade? Orientar. É importante isso porque não é suficiente, irmãos. A semente é colocada, tudo bem, mas é necessário frutos. É necessário que tenhamos frutos. Só a semente, ela pode, se for só assim, pode acontecer dessa semente frutificar depois de tantos erros, tantos problemas, tantas consequências, que a pessoa vai ficar em situação delicada, né? Então ninguém quer ver os seus assim, né? Ninguém quer lastimar, quer ser elogiado, quer ser, né, colocado de uma boa forma, né, pra gente, entendeu? Então vamos zelar por isso, né? Na nossa casa, na casa dos nossos filhos também, quem tem filho já. É o sacerdócio real. Senhores professores, falta 5 minutos. O privilégio que nós temos de acesso a Jesus Cristo. Não é isso, irmãos? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é outro também que poderíamos falar muita coisa. Vamos seguindo aqui, nós temos 5 minutos. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito bom. Um organismo vivo, né? Vivo. Nós podemos estar participando da organização, mas estamos no organismo. Irmãos, preste atenção. Há a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aqui, ó, que está vendo. A igreja visível. A igreja invisível são aqueles escolhidos. Os separados do joio. São aqueles os eleitos. E nós devemos buscar isso. Por isso nós estamos aqui. Não é verdade? Nós vemos aí o culto cheio. Não é? Maravilha, ótimo. Né? Então, é um campo muito grande, um campo fértil para trabalhar. Né? Para poder falar de Deus, né? Que fazemos isso muito bem. Nosso serviço é esse. Como eu falei, é serviço. É o que Deus quer de nós, é serviço, anunciar as boas novas, ser testemunho em casa, ser testemunho na rua, onde for. Não é porque eu sei que o pastor estava dizendo, mas há pessoas que chegam a dizer que a igreja está falida, a igreja nunca cai, a igreja está sempre, por causa de sempre, e há uma igreja sempre. Agora, há essa visibilidade, como o pastor está dizendo, tem alguém que chega e quer se amostrar, mas isso não é o papel da igreja. A igreja é um pai para Deus, um marido, homem, esposa, respeito mutuamente sem a mulher.
A igreja nunca deixou de fazer isso. Agora, é claro que nosso meio vai ter alguém que se faz agora. Está aqui também. Exatamente, E é. Mas isso aí também vai Exatamente. E nesse corpo, irmãos, nesse corpo nós somos o quê? Membros. Nós somos membros. Nem que seja um dedo mindinho. Nós somos membros, né? Paulo fala do olho, Paulo fala o quê? Do ouvido, dos pés, das mãos. Então nós somos membros desse corpo. A lição, ó, corpo de Cristo. Nós fazemos esse... E o corpo lembra o quê? Unidade, unidade, unidade. Juntos, como juntos. Um só rebanho, como foi lido aqui. Um só rebanho. Entenderam, irmãos? Um só rebanho. Então nós somos membros e dentro desse corpo há uma enormidade de membros. Há uma grande variedade de membros. É o que nós somos. Um canta, outro prega, outro gosta da parte administrativa, outro gosta da parte da missão da rua, outro gosta... Então, Deus nos dá esses dons, essa missão, né? Como membros do corpo. Amém, irmãos? Como membros desse corpo, né? Um organismo vivo. Então, a analogia da igreja é muito significativa. Primeiramente, retrata a harmonia, a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar, olha aí. Tudo está em seu devido lugar. Como também fala que é o edifício de Deus, né? Tudo o seu comportamento, os apartamentos, tudo no seu lugar. Não é isso? Então, membro, a mão, aos pés, de acordo com a função nossa. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais que são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo assumindo as funções dos outros. O corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós estudamos corpo, membro. Eu fui visitar ali o pastor Jami, aí ele me disse assim: você sabia que o intestino é o segundo cérebro? O intestino é o segundo cérebro. Aí ele falou, a gente não tem muito tempo aqui, mas mostra, né? É verídico, é verídico, é verídico, né? Então, os membros, a gente pensa assim, a gente valoriza pouco, vamos dizer, essa parte em relação ao cérebro. Olha aí, ó, Deus faz uma maravilha, irmãos. É uma maravilha isso, né? A organização, né? As funções, as divisões são maravilhas.